Desde já uma boa noite àqueles que nos ouvem de longe e é bom estarmos juntos com o mesmo propósito. Um abraço ao nosso irmão Alberto, um abraço para Angola, um abraço à nossa irmã Filomena também, sempre juntos com o mesmo propósito nesta boa luta. E vamos ler então na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, e vamos ler o capítulo que nos diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento dou, filho meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Foi a leitura da palavra de Deus, irmãos. Vamos então agora ouvir o nosso irmão Alberto e depois teremos também uma participação do nosso irmão Carlos Oliveira. Ele não está aqui connosco, mas mandou-nos um vídeo com a participação dele. Vamos então agora ouvir. E depois já um irmão que queira partilhar connosco um pensamento acerca dos estudos, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Como é bom e importante este momento de oração, intercessão e principalmente estudo das Escrituras. Primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola, capítulo 1, agora no verso 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Como se faz para receber esta graça? Será que alguém tem um pré-requisito para tal? No que consiste a graça de Deus? Este é o tema do apóstolo Paulo em suas epístolas à igreja. Vamos ver então em que consiste a graça, o favor imerecido. Podemos colocar este favor imerecido como amor imerecido. É o amor que não se justifica pela natureza da coisa amada em si, mas graça é o amor que se justifica por sua natureza, por sua própria natureza. A graça é este amor que insiste em amar, mesmo não existindo em nós nada para ser amado, nada para ser resgatado, mas a graça chega, alcança e ama. O apóstolo Paulo recebeu esta graça.
O apóstolo Paulo recebeu este amor de Cristo Jesus. Ele que se dizia, e nós vamos estudar assim, o principal dos pecadores. E você achando que muitas vezes Deus te abandonou, Deus se esqueceu de você, ou Deus não tem tempo para te atender. Não é o homem mais inteligente que vai alcançar esta graça. Não é por aqui que se anda. Mesmo porque a graça de Deus subverte toda a lógica humana. Não é o homem mais sábio que vai receber a graça de Deus. E olha que o apóstolo Paulo, ele era um dos principais da sua geração, da sua nação, em inteligência, em sabedoria, mas não foi esse requisito que ele alcançou a graça, ou ele recebeu a graça do nosso Senhor. Veja em Mateus capítulo 11, no verso 25, o que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Não é o homem aparentemente mais decente, mais ordinário, moralmente falando, que vai receber a graça de Deus. Esta graça de Deus sabe que o homem é desprezível, detestável, imerecível, mas o alcança a si mesmo. A graça de Deus sabe que o homem é esse sepulcro branquejado. Não é o homem mais rico que espera enriquecer-se mais ainda por causa da graça de Deus. Mesmo porque a graça de Deus não se compra, a graça de Deus não se vende, como muitos fazem em religiões, em seitas, em igrejas, apresentando a graça como um produto a ser oferecido. Não. A graça não se vende? Não. E a teologia da prosperidade vai aqui um seu recado para aqueles que buscam prosperidade através da graça. A graça não é o homem ocidental que a merece. A graça não faz distinção de pessoa, não faz acepção. A graça é derramada a todos, sem nenhuma discriminação ou preconceito. Não é o homem religioso que vai obter a graça de Deus seguindo suas regras, os seus rituais, a sua ordem eclesiástica. Não. A graça de Deus alcança. Mas não é este religioso que diz: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos. A graça de Deus está estendida a todos, sem nenhuma distinção. Olhando para a carta que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 27 e 28, encontramos assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. Esta é a graça bendita que alcançou o apóstolo Paulo, um religioso, um legalista, um fariseu, um rigoroso, que perseguia a igreja, mas não na sua inteligência e sabedoria, mas na sua ignorância, sem saber quem era o Senhor Jesus Cristo. Diz uma certa história de que uma moça no século XVIII foi ouvir o grande pregador avivalista John Wesley, lá na Inglaterra. Esta moça participava da nobreza, da monarquia daquele país. E ao ouvir aquele grande pregador, se sentiu ofendida, se sentiu ultrajada, pois no meio da sua pregação, John Wesley, apontando para as primeiras fileiras, inclinou seu dedo sobre esta moça, aleatoriamente dizendo: sua vil pecadora, entregue sua vida a Cristo e receba a graça de Deus. Essa moça se sentiu ultrajada, ofendida, e desabafou numa carta, escrevendo a uma amiga sobre este pregador que foi ofensivo a ela. Por isso,
nós temos que entender a graça de Deus e a necessidade de cada um de nós. Não há ninguém bom demais que não careça da graça de Deus. E ninguém, pior que seja, demais, perdido, que a graça não alcance. A graça repudia toda arrogância, religiosidade, toda altivez de cada um de nós. E que esta graça bendita que alcançou o apóstolo Paulo venha alcançar e tocar no coração de cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia e derrama do seu amor e que possamos experimentar deste amor através da sua palavra. Amém. Na impossibilidade de estar hoje presente convosco, resolvi contribuir com um pequeno contributo que eu gravei e que espero sirva de bênção e de edificação para todos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14, a passagem onde nos encontramos, nós lemos assim: "E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo." Quero aqui destacar: a graça do nosso Senhor superabundou. Esta expressão é uma expressão recorrente nas epístolas de Paulo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 5, e versículo 20, ele também fala desta graça superabundante, quando ele diz: "Onde o pecado abundou, superabundou a graça." Temos aqui a graça, portanto, no superlativo. No original, na língua grega, a ideia é graça excessivamente abundante. É importante destacar que nós não lemos aqui que a graça abunde. Nós lemos aqui que a graça superabunda. Não há nada como uma boa ilustração para nos ajudar a ver e a ter o maior e melhor alcance do significado desta expressão. E então passo à ilustração. Li que certa vez um artista entregou uma pintura das cataratas do Niágara para uma exposição, mas não deu um título a essa pintura que ele fez. Na galeria, os expositores tinham que lhe atribuir um título e atribuíram-lhe um. E sabem qual foi o título que lhe foi atribuído? Mais a seguir. É curioso. As cataratas do Niágara, que têm derramado milhares de milhões de litros por ano durante milhares de anos, mais, muito mais, incontavelmente mais do que seria necessário para satisfazer as necessidades de todos aqueles que têm vivido ao longo daquele curso de água, são uma figura adequada, apropriada da superabundante graça de Deus para connosco. Há sempre mais a seguir relativamente também à graça de Deus. Ou como Tiago diz tão maravilhosamente, quando ele escreve no capítulo 4 e versículo 6, no princípio do versículo, que Deus dá maior graça. Há sempre mais graça com Deus. Martinho Lutero um dia escreveu assim: "É como igualmente o sol, que não é escurecido pelo mundo inteiro que desfruta da sua luz." De facto, um mundo inteiro, ao longo de séculos e gerações, não pode esgotar a luz do sol. Fantástico. Excelentes ilustrações. Sabe que a abundância da graça é tão grande, tão maior do que a realidade destas ilustrações, que nem a eternidade a vai esgotar. Lemos em Efésios, no capítulo 2 e versículo 7, e todos nós sabemos, que Deus nos irá mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Bem, para nós aqui e agora, não ficamos apenas deslumbrados com as superabundantes riquezas da graça de Deus, que de facto não nos deixam de outro jeito. Mas sejamos também práticos. A pergunta que se impõe agora, em termos práticos, é esta: para que é que eu preciso desta graça que jorra sem parar? Precisamos muito. Por exemplo, em primeiro lugar, precisamos para sabermos os vários dons que temos. Tens a noção de que cada um de nós tem muitos dons? Não tens só um dom. Sabes quais são os dons que tens? A tua mão, por exemplo, não serve só para apertar sapatos e para segurar o garfo. Como membro do corpo de Cristo, tu também não serves apenas para aquilo que tens feito até aqui. Há muito mais que podes fazer com o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu. Em Romanos 12:6 lemos assim: "De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada." Cá está a importância da graça por causa da compreensão e do entendimento dos diversos dons. Poderia algo ser mais claro? Em segundo lugar, para servir a Deus. A sua graça para comigo, diz o apóstolo Paulo, não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. Lemos na primeira carta aos Coríntios 15:10. Precisamos da graça, portanto, para servir. É ela que nos capacita e que nos impulsiona e que nos move no serviço. Em terceiro lugar, é a graça que nos torna sermos generosos nas ofertas que nós fazemos aos outros. Nós lemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que abundeis em toda a obra. Espalhou, deu aos pobres. Cortei algumas partes deste versículo, mas é para, na sequência, sem os pensamentos parentéticos, podermos ver o fio condutor do pensamento do apóstolo quando ele diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que abundeis em toda a boa obra, a saber, espalhar, dar aos pobres. Em quarto lugar, precisamos desta graça para não pecar. E isto é tão importante. O pecado não terá domínio sobre vós. É isto que nós lemos em Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Em quinto lugar, precisamos desta maravilhosa graça quando estamos enfermos ou a passar por uma provação. O apóstolo diz na segunda carta aos Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Diz o Senhor. Basta porquê? Porque não acaba. Temos graça interminável, posso assim dizer, para noites intermináveis. Esta sua graça é uma capacidade inesgotável, por um lado, de resistência para aguentar a prova e, por outro lado, de engenho para fazer a obra. Em sexto lugar, precisamos desta graça interminável para nunca sermos ingratos, mas infindavelmente agradecidos. Para lhe agradecermos, por exemplo, o perdão de todos os pecados, pois em Efésios 1:7 nós lemos que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou seja, o perdão dos pecados, segundo as riquezas, cá está a abundante graça, as riquezas da sua graça. Em sétimo lugar e último lugar, precisamos desta graça infindável para manifestarmos um louvor correspondente, ou seja, um louvor infindável. Em Efésios 1:6 nós lemos que devemos ser o louvor e glória da sua graça. E para uma graça infindável, só podemos ter louvor e glória infindáveis. Não é por acaso que nós lemos várias vezes o que lemos em Romanos 16:24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E eu digo daqui, amém. O desafio para todos nós, então, agora é este. Estudemos a Bíblia. Sabias que a Bíblia é chamada a palavra da sua graça? Em Atos 20:32? Que o Senhor nos abençoe. Vou partilhar com os irmãos ainda muito rapidamente um pequeno pensamento a ver com o mesmo versículo que estamos a estudar, desta abundante graça. E em Romanos, o nosso irmão Carlos citou Romanos 5:20, mas eu vou ler, ele não leu e eu vou ler. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E lá está. Por muito que o pecado possa abundar, superabunda sempre a graça. Ou seja, quando o pecado aumenta, a graça aumenta ainda mais. E o nosso Deus é isto. É impressionante nós vermos, em termos práticos, o que é que esta abundante graça que o Senhor derrama constantemente na nossa vida faz. Para além dela anular o pecado, ela supera o mesmo pecado em si. Ou seja, como é que isso funciona em termos práticos? Para além de nós confessarmos o nosso pecado, e esse pecado automaticamente ele é anulado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez, o Senhor capacita-nos através do Espírito que habita em nós a superar esse mesmo pecado. Ou seja, é o Senhor que nos vai dar ferramentas, lá está, esta graça inefável do nosso Deus, esta abundante graça,
vai nos capacitar para nós caminharmos uma vida de grau a degrau, uma vida mais santa. É o processo da santificação, é isto, é esta graça inefável do nosso Deus, é esta abundante graça, esta graça que superabunda na nossa vida, que nos vai capacitando a cada dia. Cada vez que alimentarmos mais o nosso espírito, o espírito que habita dentro de nós, mais ele nos vai capacitar para nos dirigir, tanto no efetuar como no querer. E a palavra de Deus nos diz isso, segundo a boa vontade de Deus. Mas algo impressionante, irmãos, é nós, para além de recebermos isto do nosso Deus, nós também devemos revelar isto. Esta mesma graça, nós devemos revelar ao mundo, devemos revelar àqueles que estão ao nosso lado, de uma maneira muito prática. E lá está, se alguém, e a palavra de Deus diz isso, né? Nós não vamos responder mal com mal. Se alguém de facto nos responder mal, nós não podemos o fazer da mesma moeda. E isso de facto é revelar a graça do nosso Deus. Devemos ser, e nós na reunião de domingo de Zoom, o nosso irmão Francisco falou acerca do bom perfume de Cristo. Nós devemos espelhar na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas palavras, esta abundante graça. Faz lembrar uma história de uma esposa que o marido, todas as vezes que ia tomar banho, deixava a roupa no chão. E aquilo era uma coisa que aquilo mexia muito com ela. E ela era carente, e ele também. E ela discutia com ele por causa disso. E ela um dia parou de discutir e começou a orar. E então, mas ele não deixou de pôr a roupa no chão. Um dia ela levantou-se de manhã e estava a roupa no chão. E o que é que ela fez? Tirou uma fotografia, o marido já tinha ido para o trabalho, tirou uma fotografia, a roupa no chão, e mandou-lhe para o WhatsApp e escreveu assim: mesmo assim, amo-te muito. Ou seja, ela estava a revelar, perante aquilo que ela sentia, ela estava a revelar de facto esta mesma graça que o Senhor quer que a gente derrame. O que é certo é que quando ele viu aquilo, ele ficou tão constrangido que ele nunca mais deixou a roupa no chão. E é isso que o Senhor faz connosco, irmãos. Esta abundante graça que, para além de anular o pecado da nossa vida, ainda nos direciona. Ou seja, é ela que restaura, é esta mesma graça que restaura a nossa vida, é esta mesma graça, como nós vimos aqui, o nosso irmão Carlos falou aqui destes 7 pontos, essa mesma graça que nos capacita para ultrapassar, é essa mesma graça que nos faz, nos aproximarmos do nosso Deus, é essa mesma graça que nos faz ver aquilo que não vemos quando estamos envolvidos no pecado. E é impressionante, irmãos, que é essa mesma graça que nos promete algo maravilhoso. E nós vamos ler em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, e nós pensamos assim: esta vida aqui, isto é tremendo. E depois, como é que será? Como é que não será? O Senhor podia não ter revelado, lá está. Só mesmo esta graça superabundante que Ele nos dá é que nos revela isto. Porque Ele podia não nos revelar aquilo que nos espera no futuro. Depois de partirmos daqui, onde temos uma oportunidade única, como eu uma vez disse, como eu ouvi alguém dizer, que é a única oportunidade que nós temos de adorar o nosso Deus em sofrimento é enquanto estivermos aqui. Por isso é uma oportunidade única, também é uma graça maravilhosa do nosso Deus. Deus também promete-nos algo maravilhoso. Ele podia não nos revelar isso, mas Ele revela-nos. E Ele diz-nos assim, capítulo 3 de Filipenses, na carta aos Filipenses, e no versículo 20, e diz-nos assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Reparem, irmãos, para ser conforme o seu corpo glorioso. Isto é qualquer coisa, se nós pensarmos nisso. Deste corpo corruptível, como nós vamos ser transformados, irmãos. Esta graça que o Senhor... Isto de facto é qualquer coisa.
segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Isto é uma boa notícia. Por muito que nós possamos estar aqui abatidos, é sempre uma boa notícia quando nós lemos isto. Quando nós passamos por situações tremendas, quando nós pegamos nesta passagem, pensamos, isto é só um tempo, depois nós vamos ser transformados. Mas o melhor de tudo é que nós estaremos nos céus com o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a podermos pensar seriamente naquilo que são as palavras do apóstolo Paulo nesta primeira carta a Timóteo, no capítulo 14, quando diz que o nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor. E é mesmo assim, a graça do nosso Deus, ela não vem por metade, não vem a prestações, ela vem por inteiro. E aquilo que ela faz sempre muito bem. E na perfeição. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. Como nós ouvimos a definição logo através do nosso irmão Alberto, logo a partir da definição desta graça maravilhosa do nosso Deus e de uma maneira também prática os 7 pontos que o nosso irmão Carlos apresentou e ainda pensando naquilo que o Senhor preparou para nós, que é de facto maravilhoso. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos. E era este pensamento que eu queria partilhar com os irmãos. Queria partilhar com vocês uma coisa muito curta. O diabo, uma das preocupações que o diabo tem, mesmo na nossa vida de crente, é pôr à nossa frente os pecados que nós cometemos antigamente. E ele põe-os à nossa frente. É como se ele dissesse assim: como é que tu te podes salvar se tu fizeste isto? Mas a graça do Senhor é tão grande. Não há pecado nenhum que o sangue do Senhor Jesus Cristo não possa apagar completamente. Ele nos tenta culpabilizar. Mas a graça do Senhor é imensa. Nós não temos desculpa. Quando olho para as pessoas neste mundo, aqui há um tempo lembrei-me não direi um filme, mas se eu tivesse dinheiro até fazer qualquer coisa deste género, poria um título: Os Entretidos. As pessoas andam entretidas. Em que nesse filme retrataria várias vidas, os afazeres dessas pessoas, as suas preocupações, em que uma grande parte das pessoas não se preocupam com o Senhor Jesus. Os entretidos. Com o que é que as pessoas realmente se têm entretido? O que é que as pessoas fazem na sua vida? Às vezes lembro-me, se nós formos à varanda, à janela, vemos as pessoas a passar numa correria imensa. Levantam-se, comem à pressa, ou vão de carro, ou apanham o autocarro, ou o metro, ou qualquer coisa. E as pessoas não pensam em Deus. Andam entretidas. E sabem o que é pior nisto tudo? É que eu, se calhar, nesse filme também aparecia. Porque, se calhar, também tenho andado entretido. Não tenho sido aquilo que o Senhor ambicionava que eu fosse. Porque, se calhar, também me tenho entretido. Se calhar, também aparecia lá. Eu sei por onde vou, para onde vou. Mas será, aqui há um tempo... Aliás, às vezes faço uma pergunta a mim própria. Será que eu tenho sido aquilo que o Senhor quer, ambicionava que eu fosse? Será que eu tenho estado muito aquém daquilo que o Senhor pretende que eu seja? Será que eu também não tenho andado entretido? Será que nós não temos andado entretidos? Será que nós temos sido aquilo que o Senhor quer que nós fôssemos? É uma boa pergunta. Uma forma sincera. O que é, Senhor, que tu tinhas? Às vezes
pergunto a mim próprio, o que é que, Senhor, que tu tinhas planeado para mim? E eu, com a minha forma de estar um pouco leviana, não tenho sido e não tenho aproveitado a tua graça, Senhor. Se calhar capacitaste-me para fazer alguma coisa de jeito, que eu não tenho feito nada de jeito. Se calhar do tempo capacitaste para isso, Senhor. Eu tenho estado tão aquém, Senhor, daquilo que tu pretendias que eu fosse, Senhor. E depois, nesse pretenso filme, mostrava a mensagem da cruz. E tu, olha, que tens andado tão entretido. Mostrava-lhes a mensagem da cruz para eles verem a graça de Deus. E é bom, de vez em quando, nós olharmos também para a mensagem da cruz. Senhor, o que é que tu queres que eu seja? Tantas e tantas vezes dizemos isso, até oramos assim. É tão fácil cantar os hinos, Senhor, ajuda-me. O que é que não... Tudo deixarei, tudo entregarei. Cantamos tanta vez aí à ceia do Senhor. Quando eu canto este hino, eu penso tantas vezes, será que eu tenho sido assim, Senhor? Será que eu tenho deixado tudo, aquilo que me impede uma comunhão mais íntima com a tua pessoa bendita? Será que eu tenho deixado tudo? Eu tenho entregue tudo? Será que eu tenho sido realmente aquilo que tu queres que eu seja? A mensagem da cruz não serve só para os perdidos. Serve para eu relembrar também. E ver aquilo que, a graça do meu Deus, aquilo que Ele fez por mim, quando deu a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele fez tanto por mim, e o que é que eu faço por Ele? Há um hino que eu gosto particularmente, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Uma pergunta que eu vos quero deixar, mas é sobretudo para mim. Será que eu não tenho andado entretido? Se calhar tenho. Por isso, se calhar também entrava neste filme. Acabaria com a mensagem da cruz. Para que as pessoas vissem, as pessoas têm que se levantar cedo, têm que ir trabalhar, têm os seus a fazer. Mas há uma coisa que as pessoas não se podem esquecer. É da graça de Deus. Que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. E esta graça, o Senhor dá esta graça para que as pessoas possam salvar. Muitas pessoas pensam que o inferno é um mito. O inferno não é um mito. Que o Senhor nos ajude e que nos livre de nós andarmos entretidos e de olharmos de facto para a mensagem da cruz e quando dissermos ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a ser aquilo que tu queres que eu seja, que não seja só de conversa, mas que nós o possamos buscar de facto de coração. Era só isto que eu queria vos deixar. Não andemos entretidos. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não possamos andar entretidos. É uma das coisas que Satanás gosta muito, é de nos entreter com tanta coisa. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de vigiar constantemente. E quando estamos entretidos, deixamos de vigiar. E isso é uma grande verdade, que o Senhor assim nos ajude a perceber esta graça que superabunda nas nossas vidas. Isto é como alguém que dá alguém a um mendigo, mas depois leva-o para casa, cuida dele, anda com ele constantemente. Isto é de facto maravilhoso e é isso que o Senhor faz connosco. Que o Senhor nos ajude. Vamos terminar e vamos ficar de pé, irmãos. Vamos terminar mais cedo, mas não tem que ser sempre igual. E vamos orar então. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos mais uma vez por tu nos revelares na tua palavra, Senhor. Poderias não o fazer, pois não tens que nos dar justificações de nada, Senhor. Mas tu, Senhor, o teu amor é qualquer coisa, é de facto algo que vai muito mais além do nosso entendimento, Senhor. E tu fazes questão de nos dizer, Senhor, que
que a Tua graça, Senhor, vai muito mais além. Ela superabunda nas nossas vidas, por muitas vezes que o pecado queira dominar. Se nós nos sujeitarmos a Ti, Senhor, Tu revelas esta graça abundante, Senhor, superabundante, Senhor, em que anula o pecado, trata da ferida, caminha-nos, leva-nos para o caminho certo, para um caminho de santidade, Senhor. Cuidas de nós, Senhor, levas-nos ao colo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Nós, se calhar, só iremos Te agradecer verdadeiramente, no sentido da palavra, quando estivermos na Tua presença, Senhor, porque agora somos tão finitos, tão pequeninos, Senhor, tão pouco que somos, Pai, e a nossa mente não consegue alcançar esta superabundante graça, Senhor. Te agradecemos por aquilo que ouvimos, Senhor, e que possamos levar nos nossos corações este pensamento, Senhor, de que Tu és o nosso Deus que se preocupa ao pormenor com a nossa vida, Senhor. Que Te preocupas com tudo, Senhor, mesmo com aquelas coisas, Senhor, que nós ainda não sabemos. Tu já estás a tratar delas, Senhor. Ajuda-nos simplesmente a confiar em Ti e a revelar essa confiança, Senhor, de uma maneira plena, transmitindo aos outros, Senhor, também que Tu és o nosso Deus, Senhor, em quem podemos descansar, em quem podemos procurar a paz. E ajuda-nos, Senhor, agora nesta noite, caminha-nos para os nossos lares. Possas cuidar de cada filho Teu aqui, Senhor. Tu conheces as lutas, mas que não nos possamos esquecer de que a Tua graça, Senhor, ela é maravilhosa, Pai. E que também não possamos estar entretidos, Senhor, com aquilo que não nos leva a lado nenhum. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.